Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui ao vivo nos canais de comunicação da APS, no Instagram e no Facebook, simultaneamente, para falar um pouco sobre a reforma da Previdência, certo? Semana passada foi uma semana extremamente importante para a nossa categoria. Quem acompanha a página da APS, quem acompanha o nosso trabalho, viu que nós tivemos aí alguns seminários em vários lugares do Brasil. Eu pessoalmente estive em Brasília discutindo esse tema, estivemos em Minas Gerais, realizamos o seminário aqui em Fortaleza, com o apoio do nosso deputado estadual, Soldado Noélio, na Assembleia Legislativa. Estivemos na Bahia, também discutindo o tema, mobilizando a categoria. Por quê? Porque o texto que foi enviado para o Congresso era de fato um texto muito ruim para a nossa categoria. O texto deixava algumas margens para que pessoas acreditassem que nós teríamos os mesmos direitos dos militares federais, das Forças Armadas, com relação a garantias. Mas não é verdade. E aí, ao longo desses seminários, nós conseguimos provar, através aí de uma discussão ampla promovida pela Associação Nacional das Praças, com a ajuda dos nossos deputados federais, principalmente destaco aqui Capitão Wagner e Subtenente Gonzaga de Minas Gerais. Participamos ativamente desses debates para mostrar que a integralidade e a paridade, elas não estavam asseguradas, ou seja, você levar tudo que recebe quando vai para a reserva remunerada e quem está na reserva ter também o direito garantido quando, por exemplo, eventualmente a categoria conseguir uma melhoria salarial. Então, o que temos agora? O texto na quarta-feira chegou ainda no Congresso para votação com um monte de situações delicadas para a gente. A questão do acréscimo de 5 anos ao nosso tempo de contribuição, que foi uma das coisas que nós mais discutimos e firmamos com o pé mesmo para que isso não aprovasse, porque nós temos condições excepcionais de trabalho, não podemos aceitar em hipótese alguma entrarmos na vala comum da Previdência. Por exemplo, no interior do estado do Ceará, nós temos policiais ainda trabalhando mais de 60 horas semanais. Nós temos no Corpo de Bombeiros as 44 horas semanais, que excede toda semana 4 horas, sem falar nas horas que passam quando de uma ocorrência, seja do policial da capital, que pega ali uma ocorrência, tem que se deslocar para a delegacia ao final do seu serviço, passando 3, 4 horas numa delegacia. Isso nada é contabilizado. Nós não temos hora extra, nós não temos adicional noturno, enfim. Então era mais uma das questões que nós batalhamos para que elas fossem retiradas. Então o que é que nós temos de concreto? Semana passada, participando dos eventos da Semana de Prevenção do Corpo de Bombeiros, eu fui abordado por vários oficiais e praças, ainda com muitas dúvidas. Agora o texto vai ficar para ser decidido nos estados. Como é que ficou essa situação? Então vamos lá. O que nós temos até o momento? Eu vou ler os pontos para que a gente não esqueça e seja tirada aqui as dúvidas mais gerais. Primeiro, a aprovação da mudança na Constituição Federal de modo a dar competência à União para que possa, no que diz respeito às normas gerais, legislar sobre natividade e pensão dos militares estaduais, certo? Ou seja, na Constituição Federal isso não estava garantido, então isso era jogado para os estados. Então agora nós temos essa aprovação, nessa mudança na Constituição Federal, certo? Lá no artigo 22 da Constituição Federal, para que a Constituição Federal possa também tratar das questões referentes à inatividade e pensão de militares estaduais, certo? Na própria Constituição. Beleza, então vamos lá. Em seguida, o que foi que ficou estabelecido? Retirado o texto da PEC, que está sendo discutida, que foi para votação, todas as mudanças que atingiam os militares estaduais e do Distrito Federal, artigo 15 e artigo 42, o que significa que mantém-se o tempo de serviço estabelecido em cada estado, 30 anos, inclusive no que diz respeito às mulheres policiais e bombeiros, em alguns estados, 25 anos. Então, o que temos no momento? 30 anos para a reserva está assegurado, 25 anos para as mulheres,
naqueles estados que já deram esse passo, está assegurado até esse momento. Vamos lá. Terceiro ponto. Essas alterações, isso aqui é título de esclarecimento para vocês entenderem como é que foi a discussão. Essas alterações foram tornadas possíveis através de um destaque supressivo número 139, apresentado pelo deputado Pedro Paulo, do DEM, do Rio de Janeiro. Importante frisar que o deputado Pedro Paulo não apresentou o destaque por vontade dele. Isso foi um acordo firmado com as associações representativas de praças, as associações representativas de oficiais, a FENEM no caso, o Conselho Nacional dos Comandantes Gerais, participaram ativamente dessa discussão para que esse destaque, o destaque 139, fosse apresentado, certo? E aí, nesse destaque, é que foi possível retirar completamente os policiais militares, os bombeiros militares da PEC da reforma, certo? Então, nós fomos retirados para que nós não perdêssemos direitos que nós temos, certo? O governo federal, aí esse é um ponto importantíssimo. Fomos retirados da PEC. E agora como é que fica? Nesse exato momento, nós estamos com o mesmo status quo. Vai para a reserva com 30 anos de serviço, garantida a integralidade, garantida a paridade. Nesse momento, estamos nesse pé. Mas isso está 100% assegurado, Reginaldo? Não está ainda. Apenas nós não temos o risco de perdermos isso na votação da reforma geral da Previdência. Ok? E aí o que é que vai ficar agora? Vai ficar o seguinte: houve um compromisso do governo federal com os militares estaduais e quando a edição da Lei das Normas Gerais para atender às demandas dos militares estaduais, principalmente no que toca à manutenção da paridade e à integralidade. Como é que foi esse compromisso? Como é que vai ser esse compromisso? Aquela dúvida que ainda tem gente perguntando. Isso vai ser decidido posteriormente pelos estados? Não. Isso vai ser elaborado em lei complementar a ser votada também no Congresso Nacional, para que de fato fique assegurado aos policiais e bombeiros integralidade, paridade, para que seja garantido os 30 anos de contribuição para a reforma remunerada e até a possibilidade de votar uma alíquota única para os militares, como está estabelecido para as Forças Armadas, que passarão a contribuir até 10%. Alguns estados da federação, como o Ceará, já estão em 14%, outros estados estão em 10%, há estados que estão em menos. Então, isso está firmado num acordo com o governo federal e as representações dos militares estaduais. Polícia, bombeiro, as associações estiveram juntos. A nossa bancada de militares estava acompanhando isso fortemente para que não saíssemos desse prejuízo. A legislação federal que tratará das normas gerais virá a partir do projeto de lei 1645/2019, a qual já está na Câmara dos Deputados e diz respeito ao sistema de proteção social dos militares federais. Esse projeto é o projeto que estabelece os parâmetros para a reforma, para a reserva dos militares das Forças Armadas. Então, nesse mesmo projeto de lei, é que nós construiremos as especificidades que nos garantirão o direito de integralidade, paridade, o direito dos 30 anos, a questão da alíquota, certo? Então, está tudo resolvido? Ainda não. Nós estávamos com uma derrota certa. Nós começamos essa briga e muita gente não tinha entendido, a categoria não estava participando, tivemos algumas assembleias com pouquíssimas pessoas, em alguns estados o movimento foi melhor, mas conseguimos unir as associações para fazer essa pressão em torno dos nossos deputados federais. Garantido agora que nós estamos. Tivemos uma grande vitória. Foi a aprovação desse destaque que nos tirou da reforma geral.
Nós já íamos sair perdendo, íamos ficar igual os civis, 35 anos de contribuição, sem paridade, sem integralidade. Tivemos essa vitória. Mas os detalhes disso será construído nessa lei complementar. E para isso, precisaremos continuar juntos, precisaremos continuar participando. Vocês, pelas redes sociais, podem ajudar muito. Mandando mensagem para o governo federal, para o presidente da República, através das suas redes sociais, como ele utilizou para ser eleito, que nós possamos utilizar agora para pedir a ele que mantenha seu compromisso conosco, cobrando dos deputados, cobrando dos senadores. Temos os nossos representantes lá, Capitão Wagner está atento a todas essas questões e nós continuaremos juntos, enquanto associação, representando você, que é nosso associado, em Brasília ou aqui no estado, fazendo o que estiver ao nosso alcance para somar forças e fazer esse coro para que o militar estadual não saia mais uma vez no prejuízo. Nós não temos garantia de direitos trabalhistas e não podemos agora, nesse momento, perder o pouco que temos de vantagem quando se refere à lei de trabalho, certo? Então é isso, para esclarecer, espero que tenha ficado realmente mais fácil a compreensão. Qualquer coisa estamos à disposição. Grande abraço a todos e fiquem com Deus.